Oi, turma. Do livro O Evangelho de Maria Madalena, José Lázaro Boberg, no capítulo 16, Se não foi pecadora, como ficam agora os escritos mediúnicos sobre ela? Na parte 3, o Espiritismo é uma doutrina que convida os seus adeptos ao raciocínio, ao estudo, à pesquisa e à utilização do bom senso. Portanto, não podemos transformar pontos de vista ou opiniões pessoais em verdades incontestáveis. Assim sendo, o que proponho nesses comentários é fazer justiça quanto a essa personagem, através de um meticuloso estudo dos conteúdos que temos em mãos hoje. Precisamos honestamente reinterpretar com base nas descobertas atuais as informações que não correspondem à verdade. Em face do exposto, e por tudo que pesquisei até aqui, posso afirmar que Maria Madalena não foi. Ele está afirmando, ele vai ter que provar, né, gente? Olha, em face do exposto e por tudo que pesquisei até aqui, posso afirmar que Maria Madalena não foi pecadora, prostituta, erroneamente confundida. Não há provas de que essa mulher tivesse uma vida irregular, que ela não é a mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, que ela não é a mulher adúltera. Essa história, conforme informado, foi inserida no Evangelho de João só no século IV por algum copista, que ela não é irmã de Lázaro, de Maria e Marta, que ela não é a mulher samaritana do poço de Jacó. Nem os evangelhos canônicos, nem os apócrifos, e em momento algum sequer insinuam que Maria Madalena era uma prostituta ou pecadora pública, mas todos são unânimes em identificá-las apenas como uma obsediada. Por 7 demônios. Diz Lucas, mesmo com referência a essa obsessão constante nos livros, é preciso ainda melhor decodificação. Já citei, mas vale a pena repetir, o número 7 para os judeus tinha sentido de completude, de término e de não pode ser interpretado em sua literalidade. Sugiro inteirar-se da interpretação completa da questão do número 7, no livro Milagre, fato natural ou sobrenatural? Se nem mesmo os evangelistas escreveram que Madalena era prostituta, qualquer outra informação, inclusive de caráter mediúnico, deve ser analisada com muito critério e bom senso, como ensinou Kardec. Ele usa Kardec contra Kardec. Eu acho engraçado isso. Com todo respeito. Já que ele está tendo todo respeito, eu também tenho. Acrescente-se ainda a interpretação do pesquisador Juan Arias, com o qual compactou. Há inclusive quem pense que aquele ter arrancado de 7 demônios podia significar que a alma de Maria Madalena vencera as formas do mal. Quer dizer que Jesus a purificou de todo o mal. Repetindo o número 7, tem sentido de completude, de término de uma etapa. Na literatura gnóstica, Maria Madalena conheceu todo. Foi iniciada no mistério. Aqui está nos mistérios, mas deve ser nos mistérios de Jesus e uma inspirada. Para ampliar o entendimento da simbologia do número 7, sugiro a leitura nas páginas 81 e 82 do livro. O segredo das bem-aventuranças, quando me refiro à completude de uma etapa e o início de uma nova caminhada. Vale a pena refletir. Ele quer que a gente volte lá no livro. Não vou voltar, não. Precisamos, pois, ver Maria Madalena com outros olhos, com outra concepção. Nada de prostituta arrependida, de obsediada, de pecadora, de encarnação do mal. Símbolo do arrependimento, como ainda se propaga nos meios cristãos. Não. Ela foi a mais importante apóstola do cristianismo nascente.
É aquela que Jesus amou mais que todos os outros discípulos. Tu és abençoada mais do que todas as mulheres na terra, porque serás a plenitude de todas as plenitudes e a perfeição de todas as perfeições. No dizer de Jesus, segundo o escritor Pete Sofia, Máxima 19, era uma mulher de qualidades excepcionais que soube captar os ensinamentos de Jesus sobre o verdadeiro sentido do reino de Deus, não como construção externa, mas algo que ocorre na intimidade de cada um. Diz ainda o mesmo Evangelho sobre a facilidade de conexão com o todo. Meu mestre, entendo que posso me manifestar a qualquer hora para interpretar o Pit Sofia, o ser divino que concede a sabedoria. Máxima 72. Reflitamos então sobre essa mulher injustiçada de tal sorte que sua imagem resplandeça sob nova visão para todos que buscam, acima de tudo, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, ele utiliza uma série de trechos, tanto da Bíblia como também do Evangelho segundo o Espiritismo, das obras do Kardec. Ele vai pegar um pouco de cada lugar para colocar em dúvida aquilo que foi ditado por espíritos ou mesmo escrito por pessoas na época, um pouco depois da época de Cristo, que é o caso da Bíblia. Então ele coloca uma série de questões na cabeça da gente que quem não tiver a sua fé, eu falo isso porque eu tenho uma fé muito pequena, quem não tiver uma fé realmente grande, termina aqui, aonde eu cheguei aqui, e fala para mim, chega, eu não quero mais ler nada, né? Porque bagunça um pouco daquilo que a gente já sabe, bagunça um pouco da fé que a gente tem. E a pessoa fica completamente descrente. Ora, se todo mundo que escreveu era analfabeto, se todo mundo que escreveu é o que ouve dizer dos outros, e que nada foi escrito pelo próprio Lucas, pelo próprio Mateus e assim por diante. Se o próprio Jesus não escreveu nada, então o que aconteceu com Jesus dos seus 5 até os seus 33 anos? Ele sumiu da história, não tinha Jesus na história. Então assim, ele começa a colocar um monte de dúvidas que a gente chega a sentir raiva do autor, né? E balança a nossa fé. Então assim, aqui ele vem apontar, ele primeiro apontou uma série de inseguranças em torno da Bíblia, agora ele vem também apontar uma série de inseguranças em cima do Evangelho segundo o Espiritismo e as outras obras. E aí ele pega pedacinhos das obras para falar mal da própria obra, ou seja, uma frase descontextualizada, ela toma um outro sentido, todo mundo sabe disso. Então eu não preciso explicar isso a todos vocês, que da forma que ele apresenta a doutrina espírita aqui, é como se ela todinha fosse falsa também. Porque como é que eu vou acreditar na espiritualidade comunicante se eles estão lendo obras de pessoas que também não têm certeza de nada? E estão dando comunicação mediante as obras que eles leram. Olha como ele colocou a espiritualidade como humanos. Se fosse com a gente faria isso. A gente vai lá na Google, pergunta, a Google responde, a gente decora e responde, de acordo com a resposta que a gente teve. A gente é simplesmente um papagaio. Então, nós sim, se fôssemos dar uma comunicação agora baseada em Google e naquilo que a gente tem de conhecimento, nós seríamos apenas uns replicantes de tudo isso. Só que a espiritualidade não é isso, ela é superior. Ela vai em busca do conhecimento porque ela vivenciou o conhecimento. Não é um espírito superior porque simplesmente foi colocado lá como superior. Ele alcançou isso no decorrer da sua vida, tendo uma série de experiências e conhecimento. Então, não dá para entrar na minha cabeça que um espírito superior apenas leu, né, Sócrates, Platão e ficou replicando Sócrates e Platão. Não passa pela minha cabeça. Na minha cabeça passa que eles viveram, inclusive, na época de Sócrates e Platão. Por isso que eles sabem dizer o que aconteceu na época. Olha, gente, aí ele vem dizer aqui que o próprio Kardec, né, ele joga o Kardec contra o Kardec. Ele coloca assim, se nem mesmo os evangelistas escreveram que Madalena era prostituta, qualquer outra informação, inclusive de caráter mediúnico, deve ser analisada com muito critério e bom senso, como ensinou Kardec. Ele não aceita as obras do Kardec, né? Ele diz que não está falando mal das obras, mas ele não aceita. Ele diz que não é para acreditar totalmente, então ele não aceita.
Aí depois ele usa o próprio Kardec para dizer que não é para aceitar as obras, né? Então, assim, é complicado, é muito complicado, não é não? Porque eu tenho que ter, se eu falo que isso aqui não é roxo, eu tenho que ter uma base de dizer o porquê que isso aqui não é roxo. Não é porque a Maria não acha que é roxo que eu não vou achar que é roxo. Não é porque o José acha que é roxo que eu não vou achar que é roxo. Tem que ter uma prova científica, tem que ter uma prova documental dizendo que aquilo ali não é roxo. Caso contrário, eu estou entrando num debate desnecessário, que não chega em lugar nenhum. Eu não tenho prova de nada e estou falando tudo por quê, então? Só para matar o tempo da gente, mas tudo bem. Tem algumas coisas, como eu falei. O livro me ajudou em algumas coisas, apesar de ser um livro que eu não estou curtindo de fazer a leitura, de fazer o entendimento dele, não. Mas é bom saber que tem pessoas que utilizam o Kardec contra o Kardec, porque a gente vai aprender a lidar com pessoas como essas, né? É interessante a gente estudar esse outro lado, né, que só sabe soltar as farpas, para a gente poder aprender, enquanto filosofia espírita, debater. A gente ter a nossa resposta, porque muitas das vezes a gente se cala para evitar o estresse. Mas o omisso, ele está atrapalhando o desenvolvimento da doutrina espírita. Então, não, eu acho que a gente tem que se documentar, eu acho que a gente tem que saber o que é certo e o que é errado, para chegar no momento certo e falar assim, escuta, nem você tem prova de nada, então por que você está falando aí, né? Se você não acredita na doutrina, nos espíritos da doutrina, que você não acredita que eles sejam os espíritos superiores, é um problema seu, mas eu acredito, né? Eu não preciso colocar em xeque o que eles disseram. E se eles disseram nos moldes da católica que Maria Madalena era uma prostituta, ela era uma pessoa que tinha 7 demônios e tudo mais, baseado em algumas leituras como Lucas e Mateus e os outros dois, para ter um documento, né, que a doutrina gosta de provar as coisas. Então, ela tem um documento para provar de onde é que ela tirou aquela ideia. Mas isso não significa que o espírito não seja superior e que ele tenha passado, naquele instante ali, conhecido Maria Madalena e visto a sua situação, a sua história. Porque o espírito é milenar. Então, por mais que ele tenha citado nas obras do Kardec, Evangelho Lucas, Evangelho Mateus, que é baseado na Bíblia, são lugares que ele retirou como prova de que aquilo ali é verdade. Que você pode, que está sendo reafirmado que a Bíblia estava correta. Agora, tem coisas que a Bíblia não está correta. Adão e Eva, nós no Espiritismo, nós temos uma outra visão de Adão e Eva. Não é daquela forma colocada ali. Um homem, uma mulher, 2 filhos homens não faz uma humanidade. É humanamente impossível imaginar isso. Então, o Espiritismo já vai explicar essa questão do início da vida aqui como uma raça adâmica, possivelmente o pessoalzinho que estava vindo de Capela para cá, que fez parte desse princípio de civilização na época da selvageria aqui na Terra. Então, assim, nós vamos buscando em outras obras uma forma das pessoas terem, porque cada qual está no seu grau de evolução. Então, vem um espírito superior e fala assim, Maria Madalena era tão santa, era tão superior quanto Jesus. Se falar isso hoje para a gente não vai acreditar, porque nenhuma passagem de Maria Madalena foi nesse sentido. Foi um sentido de um espírito que foi se refazendo, se reformando aos poucos para se tornar uma pessoa digna de andar com Jesus e de ser o seu braço direito ali, vamos dizer assim, né? Então, o Espiritismo, ele respeita as obras já existentes que falam a verdade. Ele só vai lá e assina embaixo. Aquelas que não falam a verdade, ele não coloca pra gente, não assina embaixo. Agora, existe uma série de pessoas infiltradas dentro da doutrina espírita que querem derrubar a doutrina espírita. Elas entram como espíritas, elas estudam, elas se formam, elas trabalham nas casas espíritas, mas, no entanto, elas querem derrubar a doutrina espírita. Então, elas ficam procurando uns pontos para puxar o fio para ver se, né, como um fio de lã numa blusa, você vai puxando, puxando até desmanchar a blusa. Então, é isso que elas estão fazendo. E aí vem alguns debates. Olha, gente, ontem eu vi um vídeo. É triste porque a doutrina faz um bem tão grande pra gente. Eu fico toda emocionada só de pensar. Porque é aquilo, muitas das vezes você vai na doutrina, você não vai pelo amor, você vai pela dor. E ela consola,
Muitas pessoas vão porque perderam um ente querido. Querem uma notícia ou querem um consolo, simplesmente um consolo do tipo assim, poxa, ele morreu, e a doutrina vai lá e fala, não, não morreu, ele está vivo. Então as pessoas que vão à doutrina vão em sofrimento. E ela não faz mal a ninguém, pelo contrário, só o bem. E tem gente que está lá dentro tentando acabar com a doutrina. Por quê? Porque faz o bem. Porque as trevas não querem o bem. Elas querem o mal, elas querem o caos. Quanto mais pensamento negativo, quanto mais briga, discórdia, violência, droga, sabe? Melhor. Porque o mal se compraz do mal, ele não se compraz no bem. E você vê nítido isso, inclusive nos vídeos na internet tá cheio de gente que fala coisas absurdas. Ontem eu estava escutando um vídeo, o cara falando assim, a doutrina espírita não é religião, nem venham com essa conversa de que a palavra na sua etimologia, eu não sei não se ele não andou escutando algum vídeo meu aí, porque ele falou exatamente aquilo que eu falei na semana passada. Nem adianta vocês ficarem falando que a etimologia da palavra religião significa religar e a doutrina significa religar também. Ora, gente, eu não preciso ir muito longe, tá lá nas obras do Kardec. O Kardec colocou isso na revista Espírita, colocou na Gênese, colocou no Livro dos Espíritos, colocou no Evangelho segundo o Espiritismo. São reforços da espiritualidade dizendo o tempo todo. Doutrina espírita são 3 coisas. É religião, sim, é ciência e é filosofia. A gente não tem que ficar debatendo isso. Agora, pessoas que frequentam religiões, que têm rituais, que têm dogmas, quando a gente fala que é uma religião, elas imaginam os dogmas e ritos da casa delas. E aí o que a doutrina espírita fala? Nós somos religião, porém nós não temos dogmas e ritos, porque a palavra na sua etimologia não quer dizer placa de igreja, não quer dizer placa de casas religiosas. Religião significa religar. E o Espiritismo não religa a gente com Deus? Ele não faz esse papel? É uma coisa tão óbvia, mas as pessoas querem cortar isso daí. E por que querem cortar a religião da doutrina espírita? Porque muitas pessoas vão procurar a doutrina pelo fato de precisarem se religar com Deus. Vai na sua religião, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta e não preenche o coração. Já não está mais ali o coração dela mesmo. Por isso que ela quer sair. Agora tem outros que sentam, levanta, senta, levanta e é muito feliz. Esses permanecem. Tá tudo certo. Tem religião que você tem que acender vela. Tem pessoa que não quer acender mais vela. Então a religião já não está mais fazendo efeito para ela. Ela tem que ir para um lugar onde não acende vela. Mudanças. As pessoas mudam. E elas vão para onde elas se sentem bem. Na doutrina espírita não tem rito. Então não adianta a pessoa querer chegar nela, buscar uma vela, buscar uma imagem, buscar um batuque, sei lá, não tem. E quem vai buscar a doutrina espírita é para se religar, é uma religião. Se eu for fazer qualquer cadastro aqui agora na frente de vocês, vão me perguntar qual é a sua religião. Eu vou escrever o quê? Eu sou espírita. É isso que eu vou escrever. Porque é o que eu sou. E é uma religião. Aí o IBGE faz o censo. No censo do IBGE, o espiritismo, a doutrina espírita está em decadência. Lógico que está em decadência, porque a maioria dos centros estão abrindo para pessoas infiltradas que querem mudar a doutrina espírita, que nem esse cara que eu estava ouvindo. Um cara desse, possivelmente, ele deve ter atingido muitas pessoas no vídeo dele. E as pessoas que ouviram o que ele disse, se não processar com a razão, porque é isso que a doutrina é, ela é uma ciência, ela é filosofia, então ela age com razão, a fé é raciocinada. Se não agirem, se agirem por impulso, vão falar, pô, o cara tem razão, a doutrina espírita não tem religião. Ela tem sim, ela é religião. Só que ela não tem dogmas. E ela religa a gente com Deus. E como religa? Ela é uma maravilha para isso. Então, por isso que eu já fiquei um pouco desencantada ao longo desse livro aqui, porque a ideia desse cara no livro, né, do José Lázaro Boberg aqui, a ideia dele é do tipo assim, a Igreja Católica é mentirosa, a doutrina espírita é mentirosa, e aí ele fala que vai vir, né, com provas na segunda parte do livro, que a gente inicia amanhã.
Se ele vier com argumentos e provas que realmente tudo isso que a gente já estudou na doutrina espírita e na Igreja Católica foi tudo balela, eu dou ponto para ele, lógico, né? A gente sabe que Allan Kardec realmente falou, quando vier algo que comprove que aquilo que nós comprovamos já não serve mais, fique com o novo, mas fique com o novo comprovado. Fique com o novo que realmente a espiritualidade está ali abençoando. Agora, o novo que distorce, o novo que destrói, o novo que bota em dúvida, que deixa as pessoas inseguras, isso não é novo. Isso não é novo. Isso aí já é articulação das trevas. Como sempre elas estiveram infiltradas, elas continuam. Não tem nada de novo nisso aí. Então vamos parar e pensar, né? E vamos ver lá, segunda parte desse livro sobre o Evangelho de Maria Madalena amanhã.